As palavras da faxineira ecoaram pelo corredor silencioso da mansão como um sussurro vindo do passado. Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato até os 14 anos. O ar pareceu congelar. Henrique Vasconcelos, um dos empresários mais influentes do país, permaneceu imóvel diante do quadro antigo pendurado na parede. O retrato mostrava um menino de olhar sereno, um leve sorriso e um brilho nos olhos que ele conhecia bem demais. Aquele rosto era uma cópia exata do irmão que desaparecera há mais de 30 anos. O coração de Henrique disparou. As mãos tremiam e por um instante ele se esqueceu de respirar. O que você disse?" murmurou com a voz rouca. A faxineira, uma jovem chamada Clara Nogueira, engoliu em seco. Eu conheci esse menino, senhor, no orfanato São Vicente. Ele se chamava Daniel. Era como um irmão para mim. Mas ele nunca falou sobre a família. Só dizia que um dia o irmão mais velho viria buscá-lo. Henrique sentiu o chão desaparecer sob os pés. 30 anos. 30 anos desde o dia em que o pequeno Lucas, seu irmão caçula, fora sequestrado durante um passeio no parque. O caso abalou todo o país. Helicópteros, cães farejadores, manchetes em jornais. Mas nenhuma pista. O menino simplesmente sumiu. Aquela lembrança sempre fora a ferida aberta que definira sua vida. Henrique crescera cercado de luxo, mas sem alegria. A mãe mergulhara na tristeza, o pai no trabalho. E ele, ainda criança, jurou que jamais deixaria o nome do irmão ser esquecido. Mas o tempo é cruel. Os anos passaram. As fotos amareladas se misturaram às lembranças. E a dor se transformou em silêncio. Até aquele dia. Henrique caminhou lentamente até o quadro. Tocou o vidro frio, como se pudesse atravessar o tempo e alcançar o menino que perdera. "Lucas!" sussurrou. Clara continuou com lágrimas escorrendo. Lhe dizia que lembrava de uma casa grande, de um piano, e de um irmão que o chamava de meu campeão. A voz dela quebrou o ar como um trovão. Henrique recuou um passo, sentindo o peito apertar. Aquela frase, meu campeão, era algo que só ele dizia. Ninguém mais sabia. O silêncio que se seguiu parecia ter peso. O passado voltava, não como lembrança, mas como uma presença viva, sufocante. "Onde fica esse orfanato?" perguntou Henrique, tentando conter a emoção. "Em São Vicente, senhor, mas faz muitos anos. Nem sei se ainda existe." Ele assentiu, o olhar fixo no retrato. "Prepare-se, Clara. Amanhã vamos até lá." A jovem engoliu o choro e acenou. Quando ela saiu do salão, Henrique ficou sozinho. A luz do fim da tarde atravessava as cortinas e iluminava o rosto do menino no quadro. Era como se ele sorrisse, silencioso, esperando por aquele momento há décadas. Henrique sentou-se na poltrona de couro, o olhar perdido. Tudo dentro dele parecia despertar. Lembranças da infância, o som do piano que a mãe tocava, as risadas no jardim. E junto com a dor, algo renascia. Esperança. Mas ele não sabia. Aquela viagem não traria apenas respostas. Traria também a verdade mais dolorosa que um irmão poderia descobrir. Na manhã seguinte, o carro preto de Henrique cortava a estrada rumo ao litoral. Ao lado dele, Clara observava a paisagem passando rápido pela janela. As mãos trêmulas descansavam sobre o colo, como se soubesse que aquela viagem iria mudar suas vidas. O orfanato São Vicente ainda existia, mas mal lembrava o que fora um dia. Portões enferrujados, paredes descascadas, cheiro de mofo e abandono. Uma freira idosa, irmã Madalena, os recebeu com um sorriso cansado. "Em que posso ajudar?" Henrique retirou do envelope uma fotografia antiga, o retrato de Lucas. Quando a freira viu o rosto do menino, empalideceu. Meu Deus! O pequeno Daniel. Henrique sentiu o estômago revirar. "Então, ele realmente viveu aqui?" A mulher assentiu lentamente. Chegou trazido por uma assistente social, com documentos dizendo que os pais haviam morrido num acidente. Tinha 6 anos. Era calmo, educado e talentoso. Vivia desenhando, mas chorava sempre que ouvia alguém tocar piano. Clara olhou para Henrique emocionada.
A freira continuou. Dizia que tinha um irmão mais velho. Contava que ele o chamava de meu campeão. Eu achava que era imaginação. Henrique respirou fundo. A dor que carregava há décadas agora tinha rosto, endereço, testemunhas, mas também trazia uma pergunta devastadora, como ninguém o encontrou antes. E o que aconteceu com ele? Perguntou. Aos 14 anos fugiu. Disse que precisava encontrar a própria história. Nunca mais voltou. O silêncio tomou conta do velho pátio. Henrique caminhou até um canto, onde uma janela deixava entrar a luz da manhã. Lá sobre uma prateleira coberta de poeira, estava uma caixa com papéis antigos. A freira retirou um deles. Antes de fugir, ele deixou isso comigo. Disse que, se alguém viesse procurá-lo, esse desenho contaria quem ele era. Henrique recebeu o papel com mãos trêmulas. Era um desenho infantil. Uma casa grande, um piano e 2 meninos de mãos dadas. No canto, em letras tortas, lia-se: "Eu sou Lucas Vasconcelos. Um dia meu irmão vai me achar." As lágrimas de Henrique caíram sobre o papel. O desenho estava manchado pelo tempo, mas o traço era cheio de vida, de esperança. Clara chorava em silêncio ao lado dele. Ele nunca mentiu. Ele sempre acreditou que o irmão viria. Henrique fechou os olhos. O peso dos anos parecia desabar sobre os ombros. "Eu falhei com ele." "Não, senhor," respondeu Clara, firme. "Sátiro, ele esperou por você. E agora é você quem vai trazê-lo de volta." Aquelas palavras reacenderam algo dentro dele. Henrique saiu dali decidido a descobrir o que aconteceu depois da fuga. Nos dias seguintes, contratou uma equipe de investigadores. Vasculhou arquivos, registros de hospitais, abrigos, delegacias. Cada pista parecia desaparecer no vento, até que um nome surgiu num registro antigo de um hospital público em Belo Horizonte. Daniel Lucas Vasconcelos, 17 anos. Entrada, janeiro de 2004. Condição, ferimentos graves após acidente em estrada. Observação: sem documentos, amnésia parcial. Henrique viajou imediatamente com Clara. No hospital, foram recebidos por um médico aposentado que lembrava do caso. "Sim, lembro desse rapaz. Ficou internado por meses. Era calado, mas vivia desenhando crianças e casas com pianos. Um artista de alma triste." Henrique engoliu em seco. E o que aconteceu com ele? Um dia, simplesmente, desapareceu. Deixou um envelope com um endereço. Disse que precisava visitar um orfanato antigo. Henrique sentiu o sangue gelar. O endereço era o mesmo de São Vicente. Eles voltaram à cidade. Mas o orfanato agora estava abandonado, tomado pelo mato e pelo silêncio. O vento soprava pelas frestas das janelas quebradas, fazendo ranger as portas. Clara caminhou devagar entre os destroços. Aqui era o dormitório dos meninos. Henrique iluminou a parede com a lanterna. Ali, entre rabiscos antigos, havia um desenho. Uma casa, um piano, 2 meninos de mãos dadas. E uma frase que fez o ar sumir do peito de ambos. "Voltei, mas ninguém me esperava." Clara desabou em lágrimas. Henrique ajoelhou-se diante da parede, tocando o desenho com as pontas dos dedos. A tinta desbotada parecia pulsar com vida própria. A dor daquele menino ecoava no tempo. "Ele esteve aqui", murmurou Clara. "Ele voltou, Henrique." Henrique fechou os olhos. Por dentro algo se partiu e renasceu ao mesmo tempo. A culpa se transformava em promessa. Ele não descansaria até encontrar o irmão. Mas o destino guardava uma revelação ainda mais profunda. Nos registros de abrigos recentes surgiu um novo nome: Lucas Dantas, artista de rua, 35 anos, conhecido por vender retratos de crianças em feiras no interior de Minas. Henrique não hesitou. Partiu no mesmo dia. O fim da tarde pintava o céu de tons dourados quando Henrique e Clara chegaram à pequena cidade de Tiradentes. Nas praças de pedra, artistas exibiam seus quadros. Crianças corriam entre turistas e o som distante de um saxofone enchia o ar, com uma melancolia bonita demais para ser ignorada. Henrique caminhava devagar, com o retrato antigo nas mãos, o mesmo que encontrara no sótão. Cada rosto desconhecido que via parecia carregar uma possibilidade, uma esperança silenciosa. Até que Clara
com os olhos atentos, parou de repente. Henrique, olhe ali, perto da fonte, um homem de cabelos castanhos, barba por fazer e roupas simples, pintava um retrato de uma criança. Os traços eram delicados, quase idênticos ao estilo dos desenhos que Henrique guardava do orfanato. Henrique sentiu o coração acelerar. Aproximou-se lentamente, tentando conter as lágrimas. Com licença, o artista levantou o olhar. Seus olhos, castanhos, profundos, familiares, encontraram os dele. Por um instante o tempo parou. Nenhum dos dois disse nada. O vento soprou, carregando o som da fonte e o murmúrio distante das pessoas. Henrique mal conseguia respirar. Lucas! O homem franziu o senho. Me chamam de Daniel agora. Desculpe, o senhor me conhece? Clara levou a mão à boca, emocionada. Henrique respirou fundo, tirando do bolso o desenho antigo. Fui eu quem desenhou isso com você. Colocou o papel sobre a mesa. O homem olhou e empalideceu. Tocou o desenho com as pontas dos dedos, como se tocasse uma lembrança distante. Eu sonhei com isso a vida toda. Sussurrou. Não foi sonho, irmão, respondeu Henrique com a voz embargada. Foi promessa. Por um momento, Daniel apenas ficou parado, sem reação. Depois, lágrimas começaram a escorrer lentamente por seu rosto. Ele se levantou hesitante e caminhou até Henrique. Quando o abraçou, o tempo pareceu parar outra vez. A multidão seguiu seu caminho. Mas ali, naquele abraço, o passado e o presente finalmente se encontraram. Décadas de dor, culpa e ausência se dissolveram em silêncio, no calor de dois corações que ainda sabiam se reconhecer. Clara chorava discretamente ao lado, como quem testemunha um milagre. Henrique segurou o rosto do irmão com as mãos trêmulas. Eu procurei por você em cada esquina, em cada rosto, e tudo o que encontrei foi o vazio. Mas hoje eu entendo. O destino só nos deixa encontrar quando estamos prontos para perdoar. Daniel sorriu entre lágrimas. Eu também te procurei. Mas o tempo me ensinou que, às vezes, o amor não está no reencontro, e sim na espera. Henrique o abraçou novamente, forte como quem teme perder outra vez. Nunca mais, repetiu o irmão. Naquela noite, sentados à beira da fonte, Daniel contou sua história. Sobre o acidente, a amnésia, os anos nas ruas, os retratos que pintava tentando lembrar de um rosto que nunca saía de sua mente. Eu sempre desenhava um homem mais velho, triste, mas com um olhar bom. Não sabia quem era. Agora eu sei, Henrique o ouviu em silêncio. No fim, colocou nas mãos dele o retrato antigo, o que tudo havia começado. Fique com ele. É sua história. Daniel sorriu, mas devolveu o papel. Não, agora é nossa.